Olá, você que se liga na Princesinha. Hoje nós estamos aqui com o vereador Marcelo da Pissarreira. Vamos conversar um pouco com ele sobre os trabalhos que ele vem realizando e, claro, né, sobre a polêmica aí que envolve a presidência da Câmara. Marcelo, tudo bom com você? Tudo ótimo. Marcelo, a gente sempre começa com a questão de se apresentando, né? Quem é o Marcelo da Pissarreira? Olá, amigo Vando. Olá, amigos da Princesinha. Eu sou nascido no quilômetro 200 da rodovia Santarém-Cuiabá, no perímetro de Rurópolis, filho de um agricultor e uma agente de saúde. Morei grande parte da minha vida e hoje ainda resido ali na comunidade Pissarreira, onde cresci, estudei, onde constituí família. Também sou efetivo desde 2014, com formação em nível superior em pedagogia, em matemática e pós-graduação em Libras. E hoje estou também na condição de vereador. Certo. Marcelo, antes da gente começar, o pessoal conhece a comunidade como Comunidade da Pissarreira, mas o nome da comunidade não é esse, né? Se não me engano, Na verdade, ainda lá no final da década de 70 para 80, né, tinha sido dado o nome de Comunidade Estrela do Norte. Mas, devido à comunidade se localizar ali numa grande pissarreira, a grande maior referência que tinha era a questão da pissarreira, né? Então começou a ser conhecida como pissarreira. É pouco usual esse nome de Comunidade Estrela do Norte. Até isso aí seria interessante, né, um objeto de um estudo para fazer uma lei para que fosse logo definido como nome pissarreira, né? Isso. Mais conhecido. Isso, porque a gente trabalhando, fazendo algum serviço, aí quando vem de órgãos federal, tá lá a Estrela do Norte. Então a gente tem que ter o conhecimento de que quando se fala Estrela do Norte é a Pissarreira. Mas quando você às vezes procura para a própria população, eles não sabem que nome, inclusive os mais jovens, né, eles têm essa dificuldade em saber que o Estrela do Norte se trata da Pissarreira. Bem posto. E se você for colocar, né, inclusive para as pessoas mais jovens, se for perguntar para o meu filho mesmo, acredito que ele não vai saber que a comunidade Estrela do Norte é a comunidade onde ele reside. Isso. E Marcelo, você passou esse seu currículo e hoje você está como vereador também, né? Mas o que te levou à política? Na verdade, o que me fez entrar na política foi meu pai, né? Ele sempre acompanhou os movimentos políticos, sempre esteve presente, né, nas campanhas. E eu andando com ele aprendi a gostar, né? E foi cogitado uma época o meu nome para ser candidato. Aceitei o desafio, né? E aqui estou hoje, no segundo mandato. Tá certo. Hoje você faz o papel do vereador de oposição, né? Que na nossa Câmara é uma minoria. Até o término do ano passado tinham-se dois, mas a população considerava, a maioria considerava somente um como de oposição, que seria você. Hoje a gente já vê um pouco mais dividido a questão da base do governo dentro da Câmara, mas mesmo assim ainda são maioria. Em algum momento houve um pedido da gestão atual de você fazer parte da base, e você rejeitou e quis ir pela população, ou nunca teve esse? Na verdade, é um assunto, né, que ele é sempre especulado e ele também é sempre posto, às vezes, em discussões em redes sociais, e é importante você falar sobre isso. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu tentei, né, trabalhar na qualidade de vereador de situação. Por não entender muito, né, qual o papel do vereador, por não entender também do regimento interno, da nossa lei orgânica e das principais leis que existem no nosso município. Cometi alguns erros estando ao lado da gestão e isso gerou um certo descontentamento por parte das pessoas que me apoiaram. Então eu decidi, né, sair do lado da situação pelas muitas coisas erradas que estavam sendo feitas. Inclusive, eu cito aqui, né, como primeira ação na qualidade parlamentar, uma lei que inclusive tirava todos os direitos dos servidores da educação aqui do nosso município. Eu, na qualidade de educador e por confiar no pessoal da gestão, votei nesse projeto sem mesmo ler, né? E sem saber realmente a natureza dele, um projeto muito grande. E isso, uma mancha que ficou muito grande no meu mandato, né? Então, desde então eu trabalho para poder mudar tudo isso e venho fazer esse trabalho de oposição, não de forma sistemática, fazendo oposição àquilo que é errado, né? Eu procuro agir dessa forma
e fazer valer, né, o voto e a confiança que as pessoas me deram, né. Convites foram vários para que a gente estivesse do lado da gestão, porque eles nos têm aqui como uma pedra no sapato, mas eu prefiro estar dessa forma, né, continuar na qualidade de oposição às muitas coisas que são erradas, e procuro também ser a voz do povo aqui dentro, né? Eu procuro fazer com que o povo se sinta representado. Isso. Marcelo, você tocou em algo muito interessante, que inclusive na entrevista anterior com o Guto, até não, em off, né, a gente conversou, que se trata de projetos de leis que acabam passando e causando confusão. A aprovação desses projetos de leis, assim, que acabam não beneficiando, às vezes, a população. Você mesmo foi, como você disse, né, lá na sua Primeira ação como parlamentar. sua primeira ação como parlamentar, acabou votando favorável, não só você, mas teve outro Sim. vereador também, que é da área da educação, e vocês acabaram sendo muito criticados. Sim. Ao que se deve o fato de se passar muitos projetos de leis com algumas lacunas, com situações que não ajudam a população e acabam trazendo transtorno para vocês como parlamentar, dor de cabeça, pela interpretação do texto. É devido principalmente à questão da omissão, né, dos próprios vereadores, né, às vezes a falta de conhecimento também do que está sendo aprovado, do que está sendo votado, e a mesa ela é fundamental nesse ponto. É a mesa que gere todos os trabalhos, é a mesa que coloca as pautas ali para ser votado. E tanto esse projeto, vou citar dois, talvez você fale até sobre isso, esse projeto que retirou ali os direitos dos servidores, e graças a Deus a gente depois, e com a luta da população, dos prejudicados, a gente conseguiu reverter, projetos dessa natureza, quando se trazem para cá, para a Câmara, por exemplo, que é solicitada a dispensa de interstício, que é aprovado pelos vereadores, esse projeto ele não tramita nas comissões. Ali não é dado o tempo para a gente fazer a análise do projeto, avaliar, né, discutir com as classes, né? Então, isso acaba pegando não saindo tão de forma positiva para a população. Eu acho que é uma coisa até que alerto. Eu, depois dessa falha, eu até falei que não votaria mais em nenhum projeto, né, com dispensa de interstício. Porque um projeto como esse, a gente não sabe a natureza dele, não tem tempo de avaliar, analisar, discutir, pedir um parecer jurídico, e isso reflete, né, sobre a população. Temos o exemplo agora do novo Código Tributário que foi aprovado com essas mesmas características, né? Eu votei contra, por entender que era um projeto muito ali amplo, que deveria ser melhor estudado e que poderia impactar, né, diretamente sobre a população conforme impactou. Então, é isso que a gente tem que observar. O papel da mesa ela é importante nesse ponto, porque a mesa que coloca a matéria, a mesa pode ser conivente com a gestão. Às vezes a gestão ela encaminha um projeto para cá, julgando que tem urgência para ser votado, mas um projeto dessa natureza ele não pode ter urgência, ele não requer urgência, tem que ter pelo menos um prazo mínimo para ser avaliado e ser votado. Então a importância de uma mesa diretora ativa, a importância de uma Câmara Legislativa como um todo ativa é isso, para defender a população. Sim, isso vem o seguinte, até eu queria lhe perguntar. A pressa em se votar isso, eu vou ser aqui bem ríspido, a maioria desses projetos que às vezes são votados de forma errônea, com alguns detalhes que acabam prejudicando a população. Isso é pressa em se aprovar ou os vereadores têm preguiça em ler e verificar e acabam aprovando de qualquer forma? Na verdade, eu vejo assim, você está aqui um exemplo de um outro projeto, né, que veio aqui para que fosse contratado cuidadores ali, né, para estar auxiliando ali na sala de aula. Era um projeto pequeno, mas essa demanda, por exemplo, do projeto, a natureza do projeto não é uma demanda atual, é uma demanda antiga, né? Então ela deveria ser observada há mais tempo também. A gente deveria olhar a natureza do projeto para ver a quantidade de pessoas, o que isso ia impactar no município, né? Se ali cobrava que o profissional fosse um profissional qualificado para estar trabalhando. Então, quando pede-se a dispensa de interstício, tira a oportunidade de a gente avaliar melhor o projeto. E isso, às vezes, se dá, acho que, eu não vou nem dizer pela preguiça, eu digo mais pela questão da omissão. E eu não vou aqui generalizar, falar que são todos, né? Porque nenhum projeto dessa natureza que impacta sobre a vida das pessoas exige essa pressa, né? Eu creio que ele tem que ser melhor avaliado e existe a omissão
nesse sentido, não é omissão, é ali a parceria que existe entre Câmara e Prefeitura, que não pode existir. Os poderes eles têm que continuar ali harmônicos, mas separados, né? Eu acho que a Câmara Legislativa aqui, a Câmara de Vereadores, tem que exercer o seu papel. Está aqui para fiscalizar as ações do prefeito e para ser o fiscal do povo, né? Então, se o projeto se ele está de encontro com o que a sociedade espera que seja, cabe a nós aqui proteger a sociedade, né? Informar a sociedade do que está ocorrendo. Então, não vou dizer nem que seja preguiça, mas a omissão mesmo, e muitas vezes uma parceria que não deveria existir entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Marcelo, você sempre fala da questão da dispensa de interstício, só que a maioria da população não sabe o que seria para um leigo a questão da dispensa do interstício. Esse projeto aqui, ele chegou aqui hoje na Câmara, foi recebido aqui pela Secretaria, e ali no escopo dele, né, tá sendo solicitada a dispensa de interstício. A dispensa de interstício, se aprovada pelos vereadores, né, quando o presidente leva lá para plenário, que pede a dispensa, que os vereadores aprovam, esse projeto pode ser ele de 100, de 200, de 300, de 400 páginas. Se os vereadores aprovarem, ele não vai ser estudado, ele não vai ser ali debatido com a sociedade, com a classe afetada diretamente, e ele em seguida já vai ser aprovado. E projetos assim, dentro do meu entendimento, conforme foi o Código Tributário, ele não poderia ser votado nessa natureza, com dispensa de interstício. Ele teria que ser ali levado para plenário, distribuído para as comissões e ser votado em duas votações, tendo duas discussões e duas votações. É assim que o rito da casa, que o regimento cobra que seja. Então, assim, o projeto, quando chega com dispensa de interstício e os vereadores aprovam, ele não vai para as comissões da Câmara. A Câmara ela é composta de várias comissões: de Educação, de Saúde, Constituição e Justiça. No caso, essas comissões competentes teriam que receber a cópia desse projeto para fazer a análise dele. Na dispensa de interstício, isso não ocorre. Ah, sim. Porque a população tem muita dúvida o que seria isso, né? Marcelo, mas voltando agora já para a parte interna, né? Vamos começar pelo regimento. Eu inclusive, debati com outro vereador, né? Que esse regimento interno de Rurópolis, ele é muito atrasado. Ele é de 1989, salvo engano, e desde lá não teve nenhuma mudança. Hoje em dia as leis são outras, o cenário político é outro, o cenário habitacional é outro, mudanças nas leis houve e nesse regimento interno nada. É tanto que cabe-se algumas confusões que estão tendo na Câmara, né? Na verdade, como você bem colocou, né? O nosso regimento interno, assim como a lei orgânica municipal, ela é da primeira legislatura ainda, né? Isso no final da década de 80. E ele carece, sim, de mudanças, né? Ele precisa ser adequado a uma nova realidade, né? Outras câmaras, outros municípios já fizeram isso, já fizeram uma adequação. Só que o nosso município ainda é relutante, né, quanto a isso. Porque para mudar o texto, uma letra dessa lei, do regimento, da lei orgânica municipal, a gente carece no mínimo de 2/3 dos vereadores aqui da casa. E então você já vai ver, né, a dificuldade que a gente vai ter para fazer isso. Falta de cobrança na tribuna, cobrança individual, né, por minha parte, por parte de outros vereadores, já foram feitos, mas não existiu nada no sentido, né, da própria mesa em cobrar para que isso fosse feito. Porque, como bem mencionei, para mudar, para adequar, para trazer para uma realidade de hoje, né, que muita coisa mudou, no final das décadas de 80 até agora, muita coisa mudou, a gente carece desses 2/3 de vereadores da casa para poder promover essa mudança. Assim, 2/3 como não pode dividir no meio, daria 9 vereadores, né? Dá 8,666. Aí não tem como cortar a pessoa no meio, em pedaço. Então seriam 9 vereadores dos 13 que compõem hoje a Câmara Municipal. E por se falar em Câmara Municipal, um assunto que está muito corriqueiro e está causando bastante alvoroço na população é referente à questão da nova mesa diretora. Por quê? Como é de conhecimento de todo mundo, na sessão do dia 17 era para ser realizada a votação e foi destituída a mesa, né? E passada a presidência para o vereador Sérgio, que no caso adiou a eleição para o dia 24.
porém o vereador Anderson veio e, como o primeiro, segundo e terceiro vereador mais velho havia saído, ele convocou o quarto mais velho para realizar essa eleição, aonde, devido à ausência de você e de mais 4 vereadores, acabou sendo eleito o Guto como presidente. Nós fizemos uma entrevista com o Guto, ele falando sobre o fato de estar na presidência hoje e tudo. Porém, após a gente finalizar e publicar o material, eu acho que menos de uma hora depois, o então vereador Sérgio, que é o vereador mais velho desta casa, ele publicou um edital de convocação para a eleição no dia 24, às 13 horas, né? Correto. E aí, nesse caso, vai ser anulado ou não a votação que houve na sexta-feira? Então, é uma pergunta bem extensa, né? E é claro que necessária. Eu vou tentar aqui numa ordem cronológica, né? Tentar explicar tudo o que ocorreu, né? É importante que a população saiba disso, né? Esse movimento que aconteceu na Câmara é importante porque aguçou aí, né, a curiosidade dos moradores do município de Rurópolis, né? Para tentar saber, entender o que está acontecendo. Muitos entendem como baderna, a gente respeita, porque é questão de opinião, ninguém discute. Agora, assim, no entendimento que eu tenho, né, tudo isso está acontecendo pelas muitas irregularidades que vêm sendo promovidas, né, chanceladas pelo então ex-presidente Anderson Guimarães. Não é a primeira vez que a justiça alcança ele numa situação como essa, né, por irregularidades na eleição da mesa diretora. Isso, salvo engano, em 2019 a justiça já tinha notificado ele para que ele fizesse novas eleições. E agora, novamente, através de um mandato de segurança que a gente entrou, né, por irregularidades que foram cometidas também no rito de eleição, ele foi alcançado novamente e novamente foi cobrado que ele realizasse novas eleições. Eu entendo que na decisão, que no despacho da magistrada, aqui no caso da juíza, o poder de presidir a sessão era dele. Ele que teria que fazer isso, baseado na decisão e baseado no artigo 20 do nosso regimento interno aqui da casa. No artigo 20, né, conforme até mostrei para você ali em off, tem um rito que tem que ser seguido, e isso pelo presidente da casa. E houve um dado momento aqui, que na realização da eleição da nova mesa diretora, do biênio de 23 e 24, que o presidente ele destituiu a mesa, ele encerrou a mesa, isso fica claro no vídeo, a população lá pode ver, que ele encerra, que ele destitui a mesa. E quando ele fez isso, ele invocou o artigo 23 do nosso regimento aqui da casa, que é que fala aqui, nesse caso, da renúncia ou do impedimento dos membros da mesa, é convocado, a Câmara tem que convocar o vereador mais idoso, que no caso é o Sérgio Ribeiro, e ele a partir dali, ele vai ter que presidir a sessão. E quando, nesse momento, o então ex-presidente Anderson Guimarães, ele fez uso do artigo 23, ele perdeu todo e qualquer direito de presidente na casa, passando essa responsabilidade para o Sérgio. Então, no meio de tudo isso, tem uma decisão. Essa decisão, ela cobra que sejam feitas as eleições num prazo de 15 dias. E cabe aqui a gente colocar que a juíza, ao ser notificado, né, quando ela notificou o então presidente da casa, ao ser notificado, eles estavam todos em Brasília. Isso aí todo mundo sabe, né, tem vídeo e tudo mais. E de lá ele teceu ali um edital, dando 24 horas para que as eleições acontecessem, né? E muitos vereadores, no caso até eu, já recebi essa notificação 11 horas, 12 horas, teve gente que recebeu quase 1 hora, né? Falo dos vereadores. E seria impossível a gente se articular, se organizar, porque essa eleição de presidente de casa é um caso à parte, é uma eleição. Só que não envolve a população, envolve os vereadores. Ali tem que ter uma articulação política, você tem que conversar com os demais pares e tentar montar a chapa. E a gente ficou prejudicado nesse sentido, uma vez que eles estavam todos ali, a maioria pelo menos, reunidos. E a gente já estava com uma chapa aqui já preparada para perder, obedecendo a decisão judicial. A gente sabe que a gente não tem chance nenhuma de eleger um presidente nosso, a gente coloca isso, só que quer cobrar que a coisa seja feita da forma correta. Só que quando o presidente ele abdica do direito dele de presidente, que invoca o artigo 23 do nosso regimento, ele perde os poderes, esse poder passa a ser de quem? Do vereador mais idoso. E o vereador mais idoso, até para restabelecer a ordem, né, a moral da casa, ele
decidiu ali, em primeiro momento, adiar a sessão ali por 10 minutos, e depois ele adiou a votação apenas. Nós já estamos falando da votação, do ato de eleição da presidente da casa. Ele não ali desfez nada que o vereador Anderson estava fazendo, ele só aumentou o prazo, para dar condições que a gente possa conversar com os demais vereadores. Depois eles é que vão escolher em quem vão votar. Eu, por exemplo, tenho a plena convicção que eu não posso ser presidente, na qualidade de vereador de oposição, isso aí jamais vai acontecer. A minha ambição não é a cadeira, a minha ambição aqui nesse caso, o que eu quero, meu desejo é fazer a coisa acontecer da forma correta, é moralizar essa casa de leis, fazer que a coisa seja cumprida da forma correta. Então, assim, para responder a pergunta, o vereador Sérgio, depois que ele decidiu ali que a sessão seria para o próximo dia 24, a sessão de eleição, né, adiar, melhor dizendo, essas eleições para o dia 24, ele encerrou a sessão. E uma vez que foi encerrada a sessão, nenhum vereador ali embaixo teria mais o poder de vir aqui e reiniciar, abrir de novo o trabalho. E isso, a meu ver, o nobre vereador Anderson, ele cometeu abuso quando ele fez isso, quando ele saiu da cadeira dele e quis continuar um ato que havia sido encerrado, que havia sido adiado para o próximo dia 24. Ele não tinha mais autoridade nenhuma. Então, depois do encerramento ali da sessão, que o nobre vereador Sérgio declarou encerrada a sessão, tudo o que aconteceu depois foi irregular, foi nulo, sem validade, isso no meu entendimento. Então, o ato dele ter ali voltado para a mesa, convocado o segundo mais idoso, que provocou aquele alvoroço todo, né, que a gente levantou a voz mesmo, que a gente foi para cima mesmo, para poder, no meu entendimento, fazer com que o regimento fosse cumprido, que aconteceu aquilo tudo, que houve aquela quebra de microfone, né, conforme todo mundo sabe, né, e foi só para tentar moralizar a coisa, porque eu entendo que não tinha mais validade nenhuma a partir dali. Depois chamar o terceiro mais idoso, o quarto mais idoso, uma sucessão de erros que ele cometeu de forma equivocada, talvez por estar muito tempo ali no poder, muito tempo naquela cadeira, ele esqueceu que a gente tem um regimento e queria passar por cima de tudo como se fosse um ditador, como se fosse ele que ditasse as regras, e não é bem assim. A gente tem esse regimento, e esse regimento aqui ele fala tudo que tem que ser feito nessa casa, a maneira como cada vereador tem que se comportar, e ao meu ver, houve quebra de decoro da parte dele. Eles muito falam que houve uma quebra de decoro por minha parte, mas na verdade a quebra de decoro foi da parte dele, porque no momento que ele descumpre o regimento interno da casa, que ele sai dali sem autoridade, que ele vai para cima da mesa, ele está cometendo um abuso de poder, porque quando ele passou a bola ali para o Sérgio, ele perdeu toda e qualquer autoridade que ele tinha como presidente, passou a ser um vereador comum, como nós que estávamos ali embaixo, no plenário. Certo. A partir do momento que se ouviu isso, a gente até na parte de mídia que eu estava ali, começou a falar, o Sérgio é o vereador interino, né? Presidente interino. Presidente interino, na verdade. Porém, foi eleito um outro. A sessão, na sexta-feira, ela vai acontecer às 9, às 13 ou somente às 13? Olha, no meu entendimento, o presidente interino é o Sérgio Ribeiro, diante de tudo que aconteceu e considerar nulo tudo que aconteceu depois do encerramento, ali que ele adiou a sessão para a eleição para o próximo dia 24. E tudo que ocorreu a partir dali foi irregular e a gente está seguindo o que foi dito ali por ele. Ele marcou novas eleições, os editais foram postos, né, nos blogs, ali no mural, da forma como tinha que ser, convocando novas eleições para dia 24 às 13 horas. Eu não reconheço, né, particularmente, o nobre vereador Guto como presidente dessa casa. E posso até voltar atrás se houver alguma coisa, alguma decisão ali da justiça, porque nós temos que cumprir o que a lei determina, né? E muitas vezes quem cabe interpretar isso é aqui a nossa juíza, né? E se ela disser que o presidente é ele, eu vou acatar. Mas no meu entendimento, baseado no regimento interno, nós não temos um presidente ainda definitivo. Temos um presidente interino, que é o Sérgio Ribeiro, que convocou as eleições para sexta-feira, 13 horas da tarde. Certo. Mas aí, nesse caso, hoje, Rurópolis tem 2 presidentes, a Câmara? Rurópolis hoje tem um presidente interino, que é o nobre vereador Sérgio Ribeiro. E tem um presidente fictício, que é o senhor Guto Todo. Certo. Nesse caso, digamos, caso aconteça de ter uma sessão pela manhã e ter a sessão à tarde, e aí foi eleito um novo presidente,
já tem em si uma ideia do que, como vai ser resolvido isso? Ou vamos ter que levar vai ter que ser levado para a justiça para poder ser definido quem de fato é o presidente? Eu acredito que nós estamos fazendo a coisa correta, seguindo o que diz o regimento interno da casa. Estamos seguindo a orientação do vereador mais idoso. Depois das 13 horas ali, no meu entendimento, a gente vai ter um novo presidente. E se eles forem inteligentes, eles vão participar da sessão. Até porque eles têm número para fazer o presidente que eles quiserem. Mas a gente está cobrando que a coisa seja feita dentro da legalidade, da moralidade. A gente está cobrando aqui que a Câmara seja moralizada. E depois, se com esse presidente de 8 vereadores que temos aqui, né? E com o presidente legítimo que temos, o interino, depois dessa ação, né? Se não for tido uma eleição, eu ainda vou continuar entendendo que o vereador interino ainda é o certo, até que marque uma nova eleição e que tenha um novo presidente. E passado isso, a gente vai ter que procurar a justiça, né, a juíza aqui, a comarca local, para que ela possa devolver, restabelecer a ordem aqui nessa casa. Isso. Agora eu lhe pergunto o seguinte, digamos que os vereadores não consigam chegar ao entendimento do próprio regimento interno e isso se prolongue mais. As sessões ordinárias vão continuar suspensas? Como é que vai ser desenrolado isso? Eu acredito que a justiça vai ter que agir rápido, né, para devolver a ordem, porque existe aqui duas correntes de pensamento, né? E isso se dá pela questão da forma de interpretar aqui o texto da lei, do nosso regimento aqui. E a justiça ela vai ter que fazer o papel dela, agir rápido para resolver, para devolver a ordem e dizer quem é quem, né? Quem é presidente, quem não é, quem fez a coisa correta, quem não fez. Eu confio na justiça, eu sou fiel aqui, cumpridor do que diz a lei, né? Eu estou aqui para cumprir. Se houver um entendimento por parte da nossa magistrada de que o presidente é o Guto, a gente vai acatar, né? Mas no meu entendimento a gente está fazendo o que é correto, o que é certo até aqui. Quem está cometendo irregularidade é o outro lado, e não nós. Nós estamos seguindo o regimento interno da casa. Essa é uma questão de entendimento que é meu e do grupo que a gente está. Certo. Você disse que nesse momento não tem chance do lado de vocês ganharem, caso haja uma nova eleição, possivelmente o Guto ou quem eles indicarem venha a ganhar a eleição. Caso isso seja feito dentro do que diz o regimento interno, você aceitará normal ou terá alguma chancela contra? Não, de maneira nenhuma. Se seguir aqui o que está sendo dito, seguir o regimento interno da casa, né? Dia 24, a partir das 13 horas, eles elegeram o presidente deles da forma correta, eu estou aqui para acatar e tenho certeza que os demais vereadores também do nosso bloco irão acatar. É que nem eu falei para você, senhor, até mostrei aqui que a gente estava com uma chapa aqui montada já, né, para perder. Mas desde que o regime, se fosse seguido o regimento interno da casa, né, que fosse feita a coisa da forma correta. Mas da forma como eles estão fazendo, no meu entendimento, é irregular. A partir do momento que foi eleito o presidente, da forma que o regimento interno da casa pede, eu vou aceitar, né, e estou aqui para ser submisso a muitas coisas que são determinadas por ele. Não tenho nenhum problema quanto a isso, quero deixar claro. O que a gente quer aqui é moralizar a coisa, é fazer com que as leis sejam obedecidas aqui, para que a gente não possa vir a ter problemas aqui futuramente. E a gente já provou isso porque já é a segunda vez que a mesa aqui é destituída por irregularidades, e eu até falei em um outro comentário, né, sobre as irregularidades que são cometidas por quem está sentado na cadeira lá também. Isso foi bom também para chamar a atenção da população. A gente quer colocar uma pessoa que esteja alinhada, que vai cumprir o regimento, que vai fazer as coisas da forma correta, e o povo não possa ser prejudicado. Mas vou sim, né, dentro da normalidade, dentro do que é certo, se for eleito, eu vou aceitar. Isso. Porque assim, vereador, como você mesmo disse, seguir o regimento interno e tudo. Por quê? A população, você é conhecedor disso, a população está começando a levar a Câmara de Vereadores na chacota. Ou seja, os caras não conseguem decidir quem é o presidente, não conseguem decidir lá entre eles quem vai comandar a Câmara. Como é que esses vereadores, esses 13 vereadores, vão conseguir votar projetos, demandas que venham atender de fato às necessidades da população?
Então, eu creio que, vou falar de forma generalizada, vocês, vereadores, têm que resolver isso o mais rápido possível para que as sessões ordinárias voltem e que a população seja o principal beneficiado nisso, porque essa briga ela começou a se estender muito, ou seja, ela não está vindo de agora, do dia 17 de fevereiro. Não, ela está vindo lá desde o dia 16 de dezembro. Então, isso é um atraso muito grande para Rurópolis, um atraso muito grande para a população, sendo que, em vez dos vereadores estarem brigando para quem vai assumir a presidência, já era para estarem resolvendo outras demandas da população. Amigo Vando, você mais uma vez tem feito perguntas que são essenciais, né, até para esclarecer, né, muitas coisas para o povo. Me permita pensar o contrário. Na verdade, essa Câmara, antes desse ato, para a população, ela não tinha serventia nenhuma. As pessoas aqui olhavam para essa Casa de Leis e enxergavam ela como uma extensão aqui da Prefeitura. Como se aqui fosse um puxadinho. Tudo que manda de lá é feito, tem a conivência da Câmara, mesmo que seja para perder, mesmo que seja para prejudicar o povo, é aprovado e vai embora, e fica por isso mesmo. Tanto é que as sessões aqui eram vazias, às vezes tem uma, às vezes tem duas pessoas ali na plenária ali, acompanhando a sessão. E tudo isso que está acontecendo vai servir para moralizar mais a coisa. As pessoas estão entendendo, acredito que as pessoas estão entendendo que o que está acontecendo aqui é para um bem maior. A nossa Câmara tem servido só para aprovar projetos que prejudicam a população, tem servido apenas para aprovar requerimentos que não são atendidos. Eu tenho aí centenas de requerimentos, se for observar, só para efeito de informação. Nesse mandato, nenhum requerimento meu foi atendido, nenhuma cobrança, nenhum pedido. Leis que foram aprovadas de iniciativa minha, que poderiam estar beneficiando a população, a nossa casa não faz com que elas sejam cumpridas, não exige isso da Prefeitura. Então, esse momento, ao meu ver, é um divisor de água. Eu não vejo assim que isso esteja prejudicando a população, até porque os atos da Câmara estão, desse dia 16 para trás, estavam prejudicando muito a população de Rurópolis. E eu vejo agora com um novo olhar. As pessoas se interessando, querendo saber, querendo entender o que está acontecendo, vindo para cá. E essa mensagem que fica é uma mensagem muito importante, que a população também tem que se fazer presente aqui, tem que estar presente, entender o que está acontecendo, saber quem são os vereadores que estão votando de encontro aos interesses da população. Esse momento, para mim, serviu para isso. Eu não vejo assim que isso esteja prejudicando a população, né? Eu vejo que vai melhorar, uma vez que vai moralizar, porque desse período para trás, o que estava acontecendo é que a Câmara estava sendo ali um puxadinho da Prefeitura. Infelizmente, essa é a minha visão. E é como você usou, né, o termo puxadinho, mas era uma das coisas que está deixando a população triste com a Câmara de Vereadores. Porque para eles são 13 pessoas que vêm aqui somente na sexta-feira, que a maioria acha que é isso, o vereador ele só vem aqui na sexta-feira, faz a sessão dele ali das 9h30 até próximo do meio-dia, acabou, bota o que querem, como querem, e a população fica em segundo ou terceiro plano. É assim, eu sei que tem outros, o sentimento da população realmente é esse, mas eu vejo que tem 2 ou 3, talvez, vereadores aqui, né, que pensam diferente e querem também fazer diferente. Voltando aqui na questão da finalidade dessa Casa de Leis. Um assunto bem polêmico, por exemplo, aqui que temos em Rurópolis, é a questão dessa empresa Águas de Rurópolis, concorda? Cobranças abusivas, cobranças indevidas, né, que a gente vê, muita reclamação das pessoas sobre a qualidade da água que está sendo fornecida para o povo. E a gente tem brigado muito para isso, tentando sanar esse problema. Por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado aqui, que cobra que a empresa seja obrigada, a pedido do consumidor, a instalar um aparelho bloqueador, inibidor da passagem de ar na rede que antecede o hidrômetro. Projeto de minha autoria, que foi aprovado, mas se você for olhar no mural da Prefeitura, ele sequer aparece lá, já tem mais de um ano que esse projeto foi aprovado e poderia estar beneficiando a população. Então, cabe à Câmara. O prefeito ele tem que obedecer à legalidade, a não obediência a isso gera improbidade administrativa. Quem tem que cobrar isso? É a Câmara. E eu tenho cobrado sempre, já fui no Ministério Público, inclusive. Eu estou tentando moralizar a coisa aqui, né? E parabenizo os vereadores que hoje acompanham, né, isso, para a gente tentar moralizar, mudar esse ponto de vista que as pessoas têm da Câmara Municipal de Rurópolis, porque eu sei que o sentimento realmente é esse. Mas vamos mudar, acho que esse movimento ele serviu para dar um choque, para acordar a população. A população tem que se fazer presente, tem que cobrar.
A população, na qualidade de pagadores de impostos, que pagam o meu salário, que pagam o salário do prefeito, tem que participar mais aqui da Câmara, tem que cobrar também. Eles têm esse direito. Nós somos aqui funcionários do povo e a gente está agindo de forma diferente. A gente está fazendo como se o povo fosse nosso funcionário e tivesse que aceitar o que a gente põe, sendo que não é assim. Então, o objetivo é esse, é moralizar essa Casa de Leis. Realmente está faltando isso, e é realmente algo que acontece em todo e qualquer setor público. As pessoas têm alguns governantes, legisladores, seja do legislativo ou do executivo, como os reis. Na verdade, não. Na verdade, eles estão lá porque democraticamente foram colocados lá pela população, só que eles estão lá para servir, não para ser servido. Então, a população de Rurópolis, vamos participar mais da Câmara, vamos cobrar, vamos procurar conhecer o que está sendo votado, né? Independente de quem seja o presidente, de quem seja o vereador da Casa de Lei, mas a população tem que participar. Mas, Marcelo, saindo um pouquinho dessa questão da presidente, que a gente se estendeu bastante. O Marcelo, como vereador, para esse ano, ele tem algumas pautas já em questão, tem pautas antigas que ele vai tentar reabrir novamente para tentar o atendimento da população? Sim, meu amigo Wanda, a gente tem, né, essas pautas antigas, conforme falei dessa, né? Tenho também cobrança para que leis, inclusive que foram aprovadas há muito tempo por outros gestores, isso no Ministério Público também, para que elas sejam cumpridas, para que o prefeito cumpra essas leis, até para que o povo possa ser beneficiado. Recentemente até lancei um canal agora, né, onde o povo vai ter a oportunidade também de direcionar o meu mandato, de apresentar sugestão, de apresentar uma denúncia, de solicitar uma visita. E a partir desse portal, né, a gente já recebeu aqui uma demanda, inclusive essa demanda a gente já tinha até encaminhado na Câmara, né? Primeiro eu queria encaminhar como um projeto de lei e não foi possível. Depois eu mudei, né, para um projeto de indicação, onde o prefeito tem a prerrogativa de atender ou não, né? Essa questão de animais soltos pelas ruas, a questão dos maus tratos desses animais também, né? A gente teve casos recentes sobre isso. A questão das pessoas estarem aqui na praça de alimentação da cidade e terem ali cachorros ali na proximidade. Esse projeto ele vai abranger tudo isso. Já foi também, né? Já tinha esse projeto e a população passa a cobrar através desse canal que a gente lançou. E a gente vai focar muito nisso. São vários problemas que causam aí, né? O aumento populacional de animais na rua, o aumento de acidentes. E essa questão também da higiene, às vezes que a pessoa precisa ali estar no espaço, está se alimentando e chega ali um cachorro com mau cheiro, uma ferida, coisa desse tipo, que não é muito agradável. É uma pauta, né, que tem que ser abraçada e tem que ser trabalhada. Existem muitas coisas aqui dentro da cidade de Rurópolis que são de competência da gestão, que é de competência do Poder Legislativo e que tem que ser, né, melhor trabalhadas. Porque a Prefeitura ela possui recurso específico para cada finalidade dessa. Um exemplo, um outro problema que temos aqui em Rurópolis, já abordei esse problema também, um problema que gerou muita polêmica, né? Algumas pessoas quiseram me criticar, que me taxam como um vereador oposicionista. O problema da feira. Nós temos ali na feira dias em que a gente passa lá, tem 20 bêbados ali jogados, naquelas calçadas, ali naqueles canteiros. A gente presencia ali as pessoas urinando naquelas vias ali da feira, fazendo suas necessidades ali. E é uma situação que a gestão virou as costas, mas o problema ele existe. O meu foco é esse, a gente vai cobrar de quem tem que direito, né? Vamos cobrar primeiro da gestão. Se a gestão não abraçar, a gente vai para o Ministério Público, mas o problema ele tem que ser, ele não pode ser passado despercebido um problema tão grande e grave como esse. Por exemplo, nós temos a Secretaria de Infraestrutura, que é uma secretaria que recebe mais recursos aqui no município. Uma das que mais recebe. Tem a educação, tem a saúde, tem a infraestrutura. São essas as que recebem mais recursos. E a gente não está vendo esse recurso sendo aplicado de forma proporcional, né, aos serviços. Recurso e serviço são desproporcional. Alguma coisa está errada. Além desse recurso específico, temos convênios que entram, por exemplo, para aquisição de combustível, para recuperar as estradas vicinais. E na contramão disso a gente vê os colonos fazendo vaquinha, pagando máquinas para fazer serviço em estrada vicinal. E a gente vê o caos que está a nossa zona rural, né, as estradas vicinais. Então a gente quer cobrar a moralidade, quer moralizar isso. Se tem um recurso, ele seja aplicado na sua devida finalidade.
que ele não seja utilizado para fins de enriquecimento ilícito, ele seja direcionado para políticos que estão ali para fazer favores para o prefeito, coisas desse tipo. A gente quer moralizar isso. E a gente sabe que quando a gente trisca na ferida das pessoas, alguém vai gritar. E eu estou preparado para o que vem, né? Eu vou focar nisso, né? Nessas pautas específicas, vou cobrar isso. O que eu não tiver ao meu alcance, vou cobrar do Ministério Público, vou informar a população, né? E o meu papel, e se eu lá na frente, na eleição, se eu for reconhecido ou não por isso, né? A gente tem que respeitar, porque é o povo que decide. Eu entrei na política não para perpetuar na política. Eu sei que eu tenho aqui um prazo de validade aqui dentro, né? Que mais cedo ou mais tarde a gente vai sair. Eu quero deixar claro também que eu não vivo da política, né? Eu quero poder me fazer o meu papel enquanto político e hoje eu tenho como provar tudo que eu tenho, a origem de tudo que eu tenho, de forma, né, ali que eu trabalhei com muito suor e luta para conseguir. E já a gente vê que tem pessoas que não podem fazer a mesma coisa. O seu patrimônio ali ele cresceu a um nível que maior até do que o aumento do Código Tributário do nosso município, né? Então, o meu foco, a minha linha de pensamento, o meu foco vai estar nisso. Vou cobrar, eu sei que tudo isso pode trazer problemas sérios para mim, né? Porque às vezes quem se volta contra o sistema, ele não é enxergado não com bons olhos. Isso. Falar em Código Tributário. O Código Tributário do município, ano passado, teve até os empresários que foram às ruas e tudo reivindicar que pudesse, né, ser diminuídos os valores de alvará e outras licenças. E no início do ano, no finalzinho do ano, foi no início do ano, eu perguntei para o presidente da associação comercial se havia tido algum andamento, né, referente a isso. E pelo que ele informou, nada foi feito, né, sobre esses valores, inclusive eles continuam sendo cobrados durante esse ano de 2023, que começou já com muitas pessoas reclamando, valores de alvará e tudo. Você, quanto vereador, o que pretende fazer quanto a isso, para que a casa tenha um novo olhar sobre isso? Na verdade, o que a gente pode cobrar é que o prefeito ele reveja esse ato, né, que foi eivado de ilegalidade, né, desde a sua aprovação até o que está nele ali, né, o que está sendo cobrado. A gente entende, eu entendo que tem que ser feito um reajuste, porque realmente está defasado. Agora, da forma como foi feito, né, ele foi muito lesivo ali, ele feriu ali, ele na verdade vai prejudicar todos os moradores do município de Rurópolis, desde quem paga um IPTU até um alvará, coisas desse tipo, vai impactar sobre a vida de todo mundo. E quem recebia um alvará, um IPTU no ano passado, que recebeu, ou antes da aprovação dessa lei, que recebeu agora, já viu o impacto, já viu o que isso provocou. Então, assim, acho que cabe ao gestor, nesse momento, fazer uma avaliação sobre isso. Não precisar esperar que a justiça haja para que isso seja derrubado, né? Tem que rever essa lei, mandar um novo texto para cá, revogando essa lei, é claro, né? E ajustando uma realidade, né, que está sendo cobrada por outros municípios e uma realidade também levando em consideração a realidade do nosso município. Eu acho que no momento de crise a solução não é você jogar a batata quente para a mão do contribuinte, né? Porque é isso que as pessoas fazem. Quando o problema está ruim, aconteceu a nível de estado, o ICMS era de 17%, aumentou para 19%, não é isso? Um aumento pequeno, mas aqui em Rurópolis teve aumentos aí na casa de 1.600%, né? É um valor absurdo que não dá para ser pago, que é impraticável, né? E existiu ali um direcionamento da associação comercial no sentido de colocar as irregularidades na aprovação do projeto. Existiu uma pressão ali também para que o prefeito revisse isso e nada disso ocorreu, né? A princípio, o que a gestão bateu foi em cima da irregularidade, não reconhecendo ali o presidente da associação como legítimo para representar a associação. Ele nem bateu em cima da imoralidade que foi a aprovação do projeto e dos valores que estavam sendo cobrados, né? A associação comercial foi para cima, conforme o senhor bem viu, até também fez essa cobertura, mas não tiveram sucesso. A gente também cobrou isso e o que a gente pode fazer é exercer uma pressão sobre a gestão para que ele mande um novo código de tributos aqui para o município, revogando essa lei anterior que foi aprovada e que coloque preços que sejam praticáveis. Marcelo, o nosso bate-papo tá bom, mas são assuntos extensos. Eu espero em uma outra oportunidade a gente poder conversar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também que tem muito
o que conversar, né, sobre as mazelas do nosso município. E nesse momento, até porque o meu tempo hoje está meio corrido, o seu também, eu gostaria que você deixasse as considerações finais para a nossa população aí. Meu amigo Vando, primeiro quero parabenizá-lo pelo trabalho aqui, um trabalho pioneiro, né? Um trabalho também que serve ali para levar informação para a população. E parabenizo pela coragem de estar fazendo isso e sempre com muita imparcialidade, né? Eu acompanho, né, todas as suas publicações, suas entrevistas. Eu vejo que tem um olhar imparcial, né, que você não ali direciona lado, né, que você ouve todo mundo, que você cobra, que você faz perguntas que às vezes outras pessoas não teriam coragem de cobrar. Então, me parabenizo por isso, por essa iniciativa. E a mensagem que a gente quer deixar para a população é que a população possa se fazer mais presente na nossa sessão, acompanhar o trabalho do vereador, ver o que cada vereador está fazendo, né, cobrar mais. Afinal, quem são os patrões é o povo. O povo como pagador de imposto ali, né, que tudo que o prefeito gere é através dos recursos, dos impostos que são pagos pela população. Então a população tem que cobrar. É que os empregados somos nós, não é o contrário, né? Então a mensagem que a gente deixa é essa, que as pessoas possam continuar acreditando na política e que procurem eleger melhor, né, selecionar melhor os representantes de vocês, tanto aqui nessa Casa Legislativa, quanto escolham melhor um representante para assumir ali a cadeira de prefeito no município de Rurópolis. No mais, obrigado. Marcelo, agradeço aí o seu espaço, o seu tempo aí de ter recebido a gente. E você que assistiu até aqui, né, não se esqueça de se inscrever no canal, comentem, mandem sugestões de pautas para a gente, como vocês têm feito bastante nas redes sociais. E até o próximo vídeo.